Boa tarde a todos. Muito bem-vindos a esta sessão. Esta sessão é organizada em conjunto pela Câmara Municipal de Valongo e pelo CITA, Centro de Investigação do Território, dos Transportes e do Ambiente da Universidade de Coimbra. E nós propomos-nos aqui discutir o envolvimento e participação de populações subrepresentadas, abordagens e práticas sociais interseccionais. Como sabemos, apesar da participação pública ser já uma prática consolidada, existem muitas populações que continuam subrepresentadas também na prática participativa. E, portanto, o que nós pretendemos aqui é abordar práticas, estratégias para a inclusão dessas populações subrepresentadas, muitas vezes às quais também acresce uma discriminação social no âmbito da participação. Temos aqui connosco, desde logo, o Miguel Graça, investigador do CITA e co-organizador aqui desta sessão, com planos municipais participativos para migrantes, o Sr. Prefeito Jairo Jorge da Silva, de Canoas, Sistema de Participação de Recuperação de Bairros Populares. Temos aqui a Soninha Francine, posso tratá-la assim, não é? De São Paulo, Secretária de Direitos Humanos e Cidadania de São Paulo, que nos vai trazer dois excelentes exemplos de espaços de participação. Temos, por fim, aqui o Sr. Presidente da Câmara Municipal de Valongo, organizador da sessão, José Manuel Ribeiro, que vai falar de processos participativos com crianças e jovens de Valongo. Portanto, iria passar então a palavra ao Miguel Graça. Muito obrigada. Olá, obrigado. Antes de mais, uma boa tarde a todos e a todas. Esta vai ser a apresentação que vou fazer sobre planos municipais participativos para a integração de migrantes. Este é um projeto que ainda está em curso. Era expectável que já estivesse pronto hoje, quando o apresento, não está. E, portanto, até é bom ser o primeiro. Mas antes disso, vou só gastar aqui 30 segundos numa história. E como disse muito bem a Susana, a questão das populações subrepresentadas, e até o título desta sessão começou por ser Públicos Vulneráveis, acho que ainda está assim no site da OIDP, e mudámos também para subrepresentadas para tentar ser ainda mais largo. Estava também pensado que esta sessão tivesse uma série de testemunhos e de vídeos de vários pontos do planeta, porque isto é uma conversa transatlântica, não é? Portugal-Brasil, que não foi possível por motivos técnicos, mas que esperemos que ainda consigamos ter esses testemunhos connosco. Estava a dizer que vou contar uma história. Já trabalho com orçamentos participativos há alguns anos. Em 2008 trabalhava na Câmara Municipal de Lisboa a montar o primeiro projeto de orçamento participativo, curiosamente em Portugal, na Câmara de Lisboa, em 2008. Passado 10 anos, até porque as políticas públicas são como os carros, não é? Tem que ir à revisão, chamaram para fazer a revisão daquela política pública e eu analisei uma série de dados e de repente percebi que as pessoas que participavam tinham estudos superiores, tinham entre 30 e 45 anos e usavam um iPhone e andavam de bicicleta. Portanto, era eu, não é? E, portanto, não está certo, não é? Portanto, temos que ir sempre à procura de mais e, portanto, este projeto é um bocadinho uma forma de tentar inverter como fazemos uma política pública, era isto que gostava de vos mostrar. Antes de mais, uma pequena caracterização sobre os estrangeiros em Portugal, porque é este o objetivo desta política pública, é que eles participem a fazer os seus planos locais. Quantos são? São cerca de 7% da população, portanto 700 mil pessoas. A principal nacionalidade é o Brasil, claro. A estrutura etária a maioria dos estrangeiros são a idade jovem, ativa e fértil, tem uma taxa de envelhecimento menor, a taxa de natalidade das mulheres estrangeiras é o dobro da taxa das mulheres portuguesas, estão com maior risco de pobreza, têm um saldo da segurança social, isto é, contribuem, muito positivo, contribuem mais para a economia, portanto pagam mais impostos e pedem menos apoios, têm menos estatuto de proprietário, de termos de habitação, e têm também, curiosamente, não curiosamente, mas têm obviamente remunerações mais baixas, mas têm taxas de desemprego maiores. E, portanto, esta é um bocadinho a caracterização do Observatório das Migrações. Em Portugal, o Alto Comissariado para as Migrações é a entidade responsável, era, aliás, até há pouco tempo,
pelas políticas de integração de migrantes e desafiou muitos municípios desde 2014 a fazer planos municipais para a integração de migrantes. E apesar de terem existido muitos planos e alguns deles ainda estarem em vigor, é sempre possível reforçar a participação e este projeto é um pouco sobre isto. Este projeto foi feito entre conjunto entre o ACM e o Centro de Estudos da Universidade de Coimbra, a que eu pertenço, e foi também financiado pelo Departamento dos Estados Unidos, porque houve aqui uma tentativa de comparar as experiências que se faziam em Portugal e nos Estados Unidos sobre orientações nacionais para planos participativos para a integração de migrantes. Estas são as várias fases do projeto. Portanto, houve workshops de diagnóstico preliminar, que eu já vou falar a seguir, houve um programa de intercâmbio profissional, um período de consulta pública, workshops de cocriação, uma conferência internacional e a última frase, que é a apresentação das novas orientações. Isto para terem uma ideia do projeto e do seu tempo. Portanto, ele é suposto acontecer durante este ano de 2023, para preparar o lançamento em 2024 de novos fundos europeus que já tenham este programa. Portanto, nos workshops de diagnóstico preliminar, que foram feitos online, participaram 90 pessoas, diferentes entidades, municípios, organizações não governamentais, associações de migrantes, universidades, centros de investigação, em que se identificou desafios e possíveis soluções. Eu não vos vou falar nisto tudo, mas para perceberem o que é que são os mapas que nós obtemos deste tipo de encontros, não é? Portanto, estamos a falar de diagnóstico. Quais são os desafios e quais são as soluções possíveis? Ainda estamos longe de encontrar tudo. Portanto, isto foi um mapa que fizemos para os municípios, para as ONGs e associações de migrantes, portanto, tratámos cada um dos públicos em separado, propositadamente, e depois as universidades e centros de investigação. A seguir fizemos uma consulta pública, isto é, decidimos pôr à consulta tudo isto que aqui estava, organizado, e perguntar às pessoas destes desafios, quais é que se deviam implementar primeiro. Portanto, estamos sempre a falar de prioridades. Hoje de manhã era exatamente isso que se dizia na conferência de abertura, portanto, os processos participativos são muitas vezes para definir prioridades. Portanto, tivemos participação de mais de 100 entidades nesta priorização. Percebemos mais ou menos qual era o perfil dos participantes, portanto, aqui muito dividido entre os representantes das ONGs e das associações de migrantes e também os funcionários dos municípios, porque aqui são eles que são responsáveis por implementar as políticas de integração de migrantes. E cerca de 50% das pessoas, metade já estiveram envolvidos num plano, numa das suas fases. E, portanto, identificámos os desafios, as pessoas disseram os principais problemas, as barreiras linguísticas, a falta de resposta aos desafios reais, a dificuldade de estabelecimento, as questões de financiamento, portanto, elencaram quais eram os desafios. A seguir, falaram sobre as soluções. E, portanto, nos diferentes níveis, por exemplo, para promover a participação dos migrantes e refugiados, o envolvimento deve ser feito em todas as fases, que a própria questão da inclusão da problemática da integração de migrantes nos documentos estratégicos do município, portanto, as grandes opções do plano, as estratégias locais de habitação, não é normal e, portanto, normalmente fogem desta identificação dos desafios, isto é, a estratégia local de habitação em Portugal identifica as pessoas que precisam de habitação, mas não diz exatamente que os migrantes precisam daquela percentagem de habitação. Isto é importante de diagnosticar. Também a questão do aumento da representatividade em órgãos autárquicos, para garantir que as políticas vão de encontro com os interesses dos cidadãos e destas comunidades, portanto, normalmente não estão representados. E temos aqui vários autarcas na mesa e outras medidas que aqui estão. Portanto, também medidas que os municípios fariam sentido implementar, muito ligados também a iniciativas que possam criar em conjunto com as próprias associações e, por outro lado, também a promoção da colaboração das próprias organizações parceiras, e aqui destacava a promoção de mecanismos participativos focalizados, portanto, tentar que a participação seja o mais temática e focalizada possível. Já falámos hoje, durante o dia, da criação de conselhos municipais na área da integração, portanto, várias cidades portuguesas e brasileiras o têm, mas também a ideia de fazer um orçamento participativo municipal temático. Uma das experiências que queríamos trazer em vídeo era exatamente, vinha do outro lado do mundo, de Taiwan, onde fizeram um orçamento participativo para migrantes, em que era possível todas as pessoas darem ideias, mas depois só os migrantes votavam e podiam escolher as propostas a implementar na sua cidade. Promoção de momentos de partilhas de boas práticas, criação de pontos focais, microsites, etc. Portanto, há aqui várias sugestões e soluções propostas. E depois, também no próprio desenho e implementação,
uma das questões importantes que surgiu é a questão da tradução em várias línguas dos materiais de divulgação. Muitas vezes fazem-se planos, mas os migrantes não têm acesso na sua própria língua e, portanto, há aqui uma barreira muito grande. Depois disto, fez uns workshops de cocriação, em que se fizeram, obviamente, dinâmicas de geração de ideias, e o objetivo era mesmo mudar as guidelines e propostas concretas de melhoria. Algumas delas já falei, mas coisas importantes também que foram referidas. É curioso como se vão cruzando as diferentes perspectivas. Eu ouvi vários painéis ao longo do dia de hoje. Por exemplo, a questão de haver momentos participativos em contexto de trabalho. Isto é, muitas vezes o tempo para participar é difícil e, portanto, em vez de esperar que os migrantes venham até nós, é, por exemplo, falar com as empresas e levar a participação em conjunto com as empresas e tirar momentos. Eu vi nos Estados Unidos algumas experiências destas em que a própria formação, os movimentos participativos eram feitas durante o horário de trabalho e estavam a ser remuneradas enquanto o faziam. E também a questão da bonificação à participação. Não é? Temos que pensar nisto, se queremos também promover a participação. Estamos a gastar o tempo das pessoas. Eu, por exemplo, sou autarca, sou eleito local e quando vou a uma reunião da Assembleia Municipal tenho uma senha de presença. Eu sou, de alguma forma, compensado pelo tempo, porque quando alguém não participa não tem direito também a isto. Também algumas experiências interessantes que vimos nos Estados Unidos apontavam para isto, por exemplo, dar uma senha, por exemplo, de desconto num supermercado e a pessoa ia lá participar e no final podia levar um produto. Coisas simples, nada complicadas, mas que são importantes. A questão também de mudar o paradigma do diagnóstico, que muitas vezes fazemos nos estudos, eu pertenço a um centro de estudos, para a questão de construir comunidades. Portanto, o processo de recolha de informação não ser uma extração mineira, mas ser uma troca, isto é, quando extraímos informação, se calhar também devemos dar informação sobre os direitos, sobre como aceder a serviços públicos, portanto, ser uma troca. E isto é também algo que foi importante. E, por fim, também as questões do planeamento, a possibilidade, até porque este processo de consulta pública é uma forma, no fundo, uma prova de que é possível fazer isto em construção com as próprias associações, que é, por que não, definir dimensões estratégicas de planos através de consultas públicas. Isto é, não ser de top-down, não é? Nós dizemos as principais linhas, os eixos são estes, mas é fazer uma metodologia como estas. Mapear, tentar priorizar, arranjar e pôr a votação, pôr aberto o que é que as pessoas acham que se deve fazer primeiro. Portanto, a possibilidade de não só trabalhar definições estratégicas deste tipo de planos a nível de consultas públicas, mas também, e isto é importante, tornar vinculativas essas consultas. Sabemos que a diferença entre o deliberativo e o vinculativo é muito importante. E devolver sempre às comunidades antes da sua aprovação e de o fazer. Por fim, é importante criar grupos de acompanhamento de implementação, seja em qualquer processo participativo. Nos orçamentos participativos é, por demais, uma boa prática que já temos visto ao longo dos anos. Também na questão do planeamento faz sentido. A partilha das gestão financeiras com as entidades parceiras. Muitas vezes os municípios em Portugal assumem, por força de lei, toda a gestão financeira destas operações, mas por vezes as associações que também têm estruturas poderiam participar. Isto também é uma forma de envolver. E, por fim, só para terminar, a questão do desenvolvimento de planos interdepartamentais para a integração de imigrantes. Isto já foi falado. Eu vi esta experiência, por exemplo, acontecer na cidade de Dallas, nos Estados Unidos, que era, não existia um plano de equidade racial para todo o município, era para fora, para os cidadãos, mas também era para dentro, para a organização. E, portanto, ele verificava, por exemplo, se no urbanismo, se as ruas que estavam a ser arranjadas ou os esgotos que estavam a ser arranjados eram só, por exemplo, nas zonas mais pobres ou mais ricas da cidade. E se calhar tinha que haver aqui um mecanismo de compensação. Não é? Já não basta ter um mau ambiente urbano, mas é também preciso compensar e estudar. E, portanto, o que fazia esta equipa é verificar em todas as áreas de atuação da Câmara se estavam a ser cumpridos critérios de equidade racial para coisas tão simples como o saneamento, a iluminação, etc. Pronto, Miguel, vou terminar. Mas é preciso terminar. Eu vou terminar só para ter esta ideia de que, pronto, este é o ponto de situação. Estas recomendações já foram enviadas para a própria Autoridade de Gestão dos Fundos Europeus. Há um grupo de trabalho interno e, inclusivamente, já se avançaram com ações de formação. É neste momento em que estamos e, portanto, o objetivo é que em janeiro isto esteja a funcionar e, portanto, gostava de deixar aqui este testemunho também de um processo em curso. Obrigado. Muito obrigada, bom trabalho. Vou já de seguida passar para o Sr. Prefeito Jairo Jorge da Silva,
solicitando que mantenha a questão dos 10 minutos, porque é o tempo que temos. Muito obrigada. Bom, boa tarde a todas, todos. Querida Suzane, José Manuel, Miguel, Soninha, prazer estarmos juntos aqui. Eu vou falar mais sintético possível sobre como um sistema de participação cidadã pode interferir no território, na cidade, especialmente em bairros populares, bairros degradados, recuperando, portanto, a autoestima, recuperando o território e trazendo mudanças de poder importante numa cidade. Eu queria começar essa reflexão com essa ideia, né, de que nós temos que radicalizar a democracia. Hoje eu vejo muitos prefeitos no Brasil, mas também em outros lugares, com muito receio diante da polarização, do ceticismo, do desencanto, né? Eu acredito que o caminho, digamos, o antídoto para nós enfrentarmos tudo isso é mais democracia, não menos, né? E há hoje muito receio de enfrentar os dilemas, as dificuldades, né? O antagonismo, né? De fato, não é fácil hoje, né? Pós-pandemia, você tem uma série de dificuldades que você não tinha. O medo, o receio das pessoas se reunirem, né? A dificuldade, a polarização, no caso do Brasil, uma polarização extrema, isso reflete no território, né? Mas, ainda assim, eu entendo que é preciso, né, essa ideia um pouco paradoxal aqui, né, radicalizar a democracia, mas eu penso que esse é o caminho. E por quê? Porque nós temos hoje esse desencanto radical e o único caminho para esse desencanto, esse ceticismo, é reencantar. E, na minha opinião, a única forma de reencantar as pessoas é naquilo que é a raiz, e a raiz é a polis. É através da polis que é possível reencantar. Não é uma tarefa fácil. Não existe aqui nenhuma receita de bolo, né? Mas o caminho possível para reencantar as pessoas é através da polis, é através da cidade. E, para isso, é preciso um foco absoluto na cidadania, na cidadã, no cidadão. Quer dizer, é você trazer o cidadão, não como elemento, né, performático de um governo, como perfumaria de um governo, como elemento de marketing de um governo, não, mas é como centralidade. É isso que eu entendo como foco, tem que ser centralidade do governo. A vontade, as esperanças, as expectativas, os desejos, ele tem que ser a coluna vertebral de um governo, né? E por isso que eu digo aqui foco na cidadania. E para isso é preciso dessacralizar a autoridade. Muitas vezes, no nosso país aqui isso é comum, a autoridade está dentro de uma redoma de vidro, né? Ela está lá no alto, né? Então é dessacralizar mesmo, né? É você aproximar, portanto, né, o cidadão e inverter, por exemplo, né, essa ordem que nós temos, né, da autoridade como alguém que está acima do cidadão. Bom, eu entendo que esses três elementos, participação, transparência e governança, é a base de um governo colaborativo, que é isso que todos nós aqui desejamos, né? Quer dizer, a participação, mas a participação só não basta. É preciso um governo aberto, é preciso que tenha os dados, é preciso que haja controle social. Mas é preciso também governança, é preciso que as pessoas participem desse processo. É preciso que haja instrumentos para que aquelas ideias que foram, né, auscultadas, foram, né, nós ouvimos, a escuta que nós realizamos, se transformem em políticas públicas com a participação. As pessoas não serem só demandantes, né, mas elas serem sujeitos, portanto, da construção das políticas públicas. É isso que eu entendo que é governança, é você trazer o cidadão, a cidadã, para construir juntos, né? E não sermos só um elemento, né, onde nós vamos recolher a opinião e vamos nós executar. Nós temos que executar juntos, né? Canoas é uma cidade de periferia, importante dizer isso. 70% da nossa população recebe 3 salários mínimos, com menos de 700 euros, só para ter uma ideia. Portanto, uma cidade que está à margem ali de Porto Alegre, é uma cidade que tinha muitos problemas, inclusive de identidade. As pessoas tinham vergonha da cidade, né? É uma cidade, claro, que tem um polo industrial, né, Soninha? Mas é como a periferia também de São Paulo, né, da região metropolitana de São Paulo. A gente tem um poder econômico, mas tinha uma população muito pobre. É um paradoxo que muitas cidades metropolitanas têm. Nós desenvolvemos desde 2009 até 2023, né, um sistema de participação. E por que a ideia de sistema? Porque
a visão sistêmica? É porque nós temos que ter múltiplas portas de participação. Existem pessoas que só querem trazer o seu problema. Tem pessoas que não querem trazer o seu problema, querem trazer o problema da sua comunidade. Portanto, elas trazem demandas coletivas. Os outros trazem demandas individuais, a sua rua, o buraco na frente da sua casa, o problema da lâmpada, né, na frente da sua moradia. Mas há pessoas que querem discutir o futuro e outros querem discutir o aqui e agora. Quer dizer, existe um conjunto de posições e nós, quando pensamos uma visão de participação, nós temos que ter esse leque, né? O orçamento participativo é muito importante, mas ele é uma possibilidade, porque tem gente que quer discutir o investimento, mas tem gente que quer elaborar a estratégia da cidade, quer discutir a estratégia da cidade. E tem gente que está mais preocupado com o seu dia a dia. É importante também essa demanda, é importante trazer essa pessoa, porque na medida que ela participa, ela se engaja também em outros sistemas. Bom, de uma forma bastante sintética, nós temos aqui algumas ferramentas, né? Ferramentas de demandas individuais, eu vou falar rapidamente sobre elas, ferramentas de demandas coletivas, né? Ferramentas de concertação, são ferramentas mais clássicas, ferramentas importantes também, ferramentas de elaboração estratégica e ferramenta colaborativa. Rapidamente, então, nas ferramentas de demandas individuais, são 4, né? 4 ferramentas. Essa é a mais antiga, né? Nós temos desde 2009, chama-se Prefeitura na Rua. Todo sábado, veja, nós já estamos com 367 edições, todos os sábados nós vamos para uma comunidade, as comunidades mais carentes, nós vamos todo o governo junto para ouvir o cidadão, para que ele possa resolver os problemas de uma forma conjunta, no dia que ele pode, né? Lembro a vocês, são trabalhadores. Essa é uma experiência de sucesso, nós já atendemos 42 mil pessoas, é um elemento muito importante, né, de construção coletiva nos bairros. É uma ferramenta que nós temos já desde 2009. Uma outra, nós temos o metrô de superfície, mas é o metrô, então nós atendemos no metrô bem cedinho, às 5h30. É muito importante. Essas ferramentas são de demandas individuais. As pessoas estão falando comigo, estão trazendo a sua demanda. Mas, às vezes, essas demandas não é só dela, né? Como é o caso, por exemplo, aqui, o Prefeitura Aberta, nós recebemos no gabinete, né? Então, o prefeito recebe o cidadão, ele vai lá e apresenta, ninguém separa ele, ninguém escolhe quem vai participar, ele entra num sistema, né, que é um sistema hermético, e ele se inscreve e o sistema indica a audiência. Por exemplo, aqui tem uma comunidade trazendo vários problemas, não deles individuais, mas normalmente são demandas individuais. Nós criamos agora, no meu terceiro governo, essa ferramenta é uma ferramenta nova, é uma ferramenta de itinerância da prefeitura, dos nossos subprefeitos, é importante também, e é uma ferramenta relativamente nova, nós estamos aí há uns 6 meses com ela, mas tem funcionado bem. A segundo lote são ferramentas de demandas coletivas, nós já conhecemos, são ferramentas mais clássicas, como o orçamento participativo. No meu primeiro e segundo governo nós temos 5 edições, participaram 182 mil pessoas. Agora, pós-pandemia, nós estamos fazendo uma nova edição, deve participar em torno de 20 mil pessoas. Digamos, não é a mesma participação que nós tínhamos antes, é quase metade do que nós tínhamos, mas não deixa de ser significativa a participação. Essa é uma foto de uma das plenárias que nós fizemos agora há poucos dias. Nós também temos um instrumento novo que nós criamos, que é uma espécie de ida à comunidade, discutindo com o cidadão, nós já vamos resolvendo o problema, envolvendo o cidadão nas demandas daquele bairro, é mais uma tentativa. Nós temos 2 ferramentas de concertação, essas são mais clássicas, né? Um conselho da cidade, um conselho de desenvolvimento com lideranças, uma espécie de microcosmo da cidade, né? Que é o conselho que se reúne de forma periódica, e nós temos também um lugar onde reúne, nós temos 30 conselhos municipais que precisam também do empoderamento. Não existe conselho se não tiver estrutura, funcionários, computadores, internet, estrutura de fiscalização, senão não resolve, né? Então nós temos uma espécie, uma casa dos conselhos e que abriga, né, exatamente todos os 30 conselhos municipais. Estou já passando o tempo? Penso que seja breve. Sim, eu estou já encerrando. Rapidinho aqui. E a ferramenta colaborativa, que é o opinômetro, aí utilizando, digamos, as redes sociais para que as pessoas escolham. Nesse momento, nós estamos avaliando a questão da segurança pública, né? Mais 2 ferramentas estratégicas, o PPA participativo, que nós fizemos no início do governo, para pensar os 4 anos, e nós estamos agora no 2º congresso. Fizemos o primeiro, de 2011 a 2021, e agora nós estamos discutindo o 2º congresso para uma estratégia. Por que 2039?
é porque a cidade completa 100 anos. Né? Então, porque não é 30, não, é porque a gente olhou para 15 anos, exatamente pensando no centenário, quer dizer, olhar estrategicamente de 24 a 39, o que a cidade quer para si. Resultados, rapidamente, então, para concluir, nós tivemos um conjunto de obras, resultados dessa interação, são mais de 1.200 obras, mas essas obras tiveram um papel muito importante de transformar o território, né? Mudar o território. Né? E essa mudança no território ela teve uma dinâmica muito positiva, ela trouxe um resultado, inclusive, econômico para a cidade. Houve uma criação, nós duplicamos, do ponto de vista real, o nosso orçamento. Houve um empoderamento da sociedade, houve um crescimento da sociedade. É sempre importante a gente olhar isso. E esse crescimento está fora da curva, porque a inflação seria, nós chegaríamos de 1.400 bi, nós estamos com 2.800 bi. Então, nós estamos o dobro da inflação, e se for em euros, nós teríamos 180 milhões de euros, hoje nós estamos com quase 600 milhões de euros. Então, nós tivemos um crescimento fora da curva, fruto também dessa autoestima do crescimento, desse círculo virtuoso, né, que nós conseguimos criar a partir, né, da participação, do engajamento. E, por fim, uma mudança radical. As pessoas que tinham vergonha da sua cidade hoje têm orgulho de ser canoense. Eu penso que isso que é muito importante, ter orgulho da sua cidade. Eu termino com essa frase de São Francisco, que eu considero a maior aula, né, embora, né, Suzana, eu sei que você tem uma crítica a São Francisco, mas ele, como ser humano, né, ele tem um pensamento, né, muito interessante. Ele dizia, né, inicie por fazer o necessário, então o que é possível, de repente você estará fazendo o impossível. Não é fácil estabelecer o que é necessário, é muito difícil estabelecer o que é possível, mas se a gente consegue as duas coisas, o impossível, né, se torna realidade. Eu acredito muito nisso, porque juntos, com toda essa participação, a gente ajudou a transformar a nossa cidade. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Prefeito. Muito boa frase para terminar. Soninha Francine, pedia-lhe então a si que, com os 10 minutos que dispomos, apresentasse os 2 exemplos de ferramentas participativas. Obrigada. Enquanto a minha apresentação aparece aqui, agradeço o convite em nome do prefeito Ricardo Nunes. Eu estou secretária municipal de Direitos Humanos e Cidadania, sou uma mulher branca, de cabelo bem curto, uso óculos redondos, estou usando uma camiseta ostentando aqui que São Paulo é uma das 10, 100 mil Human Rights Cities, né, cidades de direitos humanos, calças brancas e tênis verdes. Bom, em São Paulo nós temos muitos mecanismos, muitas ferramentas de participação, como de modo geral as grandes cidades brasileiras têm, grandes, médias, conselhos, conferências, audiências públicas, mas muitas vezes nós ficamos frustrados com as formas disponíveis de participação, ou porque as pessoas não participam, embora a gente ofereça o espaço, as pessoas não comparecem como a gente gostaria, ou porque são sempre as mesmas pessoas que a gente encontra em todas as audiências públicas, em conferências, em eleições, ou porque os conselhos passam, falando especialmente de conselhos aqui, né, de órgãos constantes de participação, passam muito tempo imersos no mesmo tema, no mesmo assunto, girando em falso e não conseguindo realmente construir alguma coisa. Então, de todas as nossas experiências, eu vou falar de 2 que eu considero bastante positivas, bastante amadurecidas como formas de participação. Uma delas, deixa eu ver, para que lado eu aponto? Embaixo. Pronto. Uma delas ligada ao poder legislativo. Eu, até 2020, eu era vereadora na cidade de São Paulo e acompanhei muito de perto e por coincidência, junto com o atual prefeito também, porque éramos da mesma comissão, essa forma aqui de participação, que partiu por uma demanda da própria sociedade civil. Bom, a Câmara Municipal de São Paulo tem 55 vereadoras e vereadores, e, exceto o presidente e vice-presidente, todos os demais se distribuem em comissões permanentes
que se dedicam a fazer a análise dos projetos de lei, antes que eles cheguem para votação em plenário, convocam audiências públicas e assim por diante. E as comissões podem ter também subcomissões e são formadas exclusivamente por parlamentares. Então, temos as comissões mais ligadas a políticas finalísticas, né? Administração pública, trânsito, transporte, política urbana, educação, cultura, saúde. Cada uma dessas comissões é composta por 7 parlamentares e 2 comissões mais pesadas, digamos assim, a de Constituição e Justiça e a de Finanças, que tem 9 vereadoras ou vereadores cada um. Então, assim, do ponto de vista das vereadoras e vereadores, essas 2 comissões são mais disputadas. Elas, em alguma medida, são mais decisivas. Mas, para a população em geral, elas não despertam o mesmo interesse. Se você tem interesse na área da saúde, naturalmente, você vai querer acompanhar mais de perto a Comissão de Saúde. Mas, esse rapaz aqui, que é um DJ da periferia de São Paulo, ele sempre foi para as reuniões da Comissão de Finanças e Orçamento. Sempre que ele tinha uma oportunidade, ele se manifestava na reunião da Comissão de Finanças. Até que ele demandou que a Comissão de Finanças criasse uma subcomissão de cultura. Ele fez o requerimento formalmente, os vereadores concordaram com isso, e como em todas as subcomissões, ela tem de ter 3, pelo menos, parlamentares, ela se reúne no mínimo uma vez a cada 15 dias e tem um prazo de 120 dias para produzir um relatório, né, sobre aquele assunto, aquele tema que motivou a criação da subcomissão. Então, ele propôs, os vereadores e vereadoras aceitaram, e eu presidi essa subcomissão de cultura. Eu era membro da Comissão de Finanças. Então, como de praxe nas reuniões das comissões, qualquer pessoa pode assistir, pode comparecer à reunião da comissão, então isso foi mantido na reunião das subcomissões. Mas nós decidimos que, mais do que assistir à reunião da subcomissão, que as pessoas poderiam participar realmente da reunião nos mesmos moldes de uma audiência pública. Conforme as nossas regras de audiência pública, as pessoas podem se inscrever e falar durante 3 minutos. Então, nós estabelecemos que assim seria o funcionamento da subcomissão de cultura. Normalmente, ela não precisaria ser assim, né? Lembrando, é uma comissão composta pelos parlamentares e não por membros da sociedade civil. Mas a gente decidiu dessa maneira. Bom, no começo dos trabalhos da comissão, compareciam 5, 6 pessoas regularmente, entre elas o DJ Pirata, que foi o grande proponente mobilizador. E os temas eram, basicamente, recursos para o hip-hop, recursos para a periferia. Eram essas as demandas trazidas insistentemente por eles. E as falas eram, em geral, agressivas, quando não ofensivas, acusadoras, e nunca duravam 3 minutos apenas. As pessoas passavam muito mais tempo do que isso, falando e reclamando que 3 minutos não dá para nada. A nossa opção na condução dos trabalhos, né, foi não entrar no confronto da defesa, ataque, contra-ataque, não, mas o governo anterior, não, mas vocês também. E insistimos muito em exposições objetivas das leis, dos decretos, da execução orçamentária, e não só trazendo as informações, é o contrário da mineração, né? Não só despejando informações, mas mostrando o mapa para as pessoas, para que elas soubessem onde elas poderiam encontrar aquelas informações por si mesmas e trabalhar com os dados de modo a obter as suas conclusões. Porque a gente tem um grau muito bom de transparência nas informações da prefeitura. Não necessariamente de clareza, não necessariamente facilidade de encontrar. Então, a gente fazia questão de oferecer esse caminho e de novo, não entrar nessa dinâmica de ataque, defesa, justificativa, explicação, mas de problematizar mesmo os desafios do investimento em cultura, como era o caso específico. Então, nós preparávamos apresentações antes das reuniões
Por exemplo, apresentando as informações sobre o orçamento... desculpem. Soninha, vamos ter que acelerar. Sobre o orçamento da Tempo é cultura, curto. o caminho para chegar no orçamento e assim por diante. Resultado, ao longo de muitas e muitas semanas de subcomissão, foram vindo mais e mais pessoas interessadas. No final, a gente tinha regularmente mais de 60 pessoas participando da subcomissão de cultura, da comissão de finanças e orçamento, e trazendo todas elas muito mais temas de interesse do que aqueles que mobilizaram as pessoas inicialmente. As falas foram se tornando cada vez mais, acho que eu posso dizer, produtivas, né? No sentido de, sim, continuamos debatendo, discutindo, divergindo eventualmente, mas de uma maneira muito mais rica, e o impressionante é que as pessoas falavam 3 minutos. Parece que incorporaram, assim, né, essa medida. E só um caso curioso. Uma vez um rapaz que ia muito nas primeiras reuniões, ficou muito tempo sem aparecer, e depois ele voltou. Quando ele voltou, ele era muito agressivo e se estendia demais nas falas. E as próprias pessoas que vinham trabalhando aquele tempo todo diziam para ele assim, não, cara, não, pera um pouquinho, não, pera, esse o tempo já passou. Então, eu acho que esse é um exemplo de um processo que amadureceu muito bem e que construiu críticas, sim, mas propostas também de uma maneira realmente plural. E, agora falando de um órgão de participação ligado ao Poder Executivo, que a Secretaria Municipal de Direitos Humanos tem 17 colegiados, né, 17 órgãos de participação relacionados a ela, né, a esta secretaria. De um modo geral, são colegiados paritários, compostos por representantes de diversas secretarias municipais e da sociedade civil, de modo geral também eleitos, quase sempre em sufrágio universal, mas às vezes um voto direcionado conforme a pauta. Pelo Poder Público Municipal, nós temos estes representantes... desculpem, eu vou falar especificamente desse colegiado aqui, que é o Comitê de Políticas para a População em Situação de Rua. Então, no caso do Comitê da Pop Rua, nós temos essas secretarias representadas e pessoas eleitas pela população. 5 são pessoas físicas que têm trajetória de rua, que já estiveram, que passaram muito tempo em situação de rua ou que ainda estão. E 3 pessoas são eleitas representando organizações da sociedade civil que trabalham com pessoas em situação de rua. O comitê foi criado inicialmente por um decreto, que é um mecanismo muito fácil para o prefeito, você publica e ele vigora, ao mesmo tempo muito frágil, porque um outro ou mesmo o prefeito podem revogar o decreto. E agora o comitê está instituído por força de lei. As reuniões acontecem, no mínimo, uma vez por mês, no auditório lá da nossa secretaria, e são abertas à participação de qualquer pessoa. No começo dos trabalhos do Comitê da Pop Rua, era uma arena, era uma guerra. Eram as pessoas com muitos motivos, inclusive, lógico, sempre tem para reclamações, para ataques, para cobranças. E hoje em dia ainda há muita divergência, ainda há muito confronto, ainda há muita disputa, mas também tem bastante construção. É muito interessante também como o comitê amadureceu e hoje participa da construção, da formulação, da regulamentação de várias políticas. Aqui alguns exemplos, nós temos um decreto regulamentando os direitos das pessoas em situação de rua nas ações de zeladoria urbana, de limpeza, de capinação, de lavagem das ruas. São momentos, muitas vezes, de conflito. Então, o comitê da Pop Rua, aquelas pessoas eleitas, junto com representantes das secretarias, formularam uma proposta do que viu um decreto do prefeito com as regras sobre a zeladoria, e o comitê ajudou a construir esse material que é distribuído para as pessoas que trabalham na zeladoria e para as pessoas em situação de rua, para saberem o que pode e o que não pode ser feito em relação a elas, em relação aos seus pertences durante a zeladoria. E claro que o comitê também recebe muitas denúncias de infrações a esse decreto. O comitê também participa, né, da regulamentação do auxílio reencontro, que é uma forma, um benefício correspondente a um aluguel, que vai ser implementado agora dentro de uma política de housing first da prefeitura. O comitê contribuiu muito com a proposta de regulamentação mesmo dessa lei, participa da organização de vários seminários, o mais recente deles foi agora
algumas semanas atrás, exatamente sobre zeladoria. São criados subcomitês também, um deles sobre o monitoramento de óbitos de pessoas em situação de rua. Chama muita atenção as pessoas que morrem de frio em São Paulo e as pessoas que morrem de morte violenta. Mas a mortalidade das pessoas em situação de rua é muito alta, por muitas razões, por doenças crônicas não cuidadas. Então foi criado um subcomitê dentro do comitê da Pop Rua, trazendo ali representantes da saúde, da assistência social, para conseguir ter um fluxo, um protocolo de coleta de dados e de informações, para que a gente tenha informações melhores sobre as razões de óbito das pessoas em situação de rua. Tem o Prêmio 19 de Agosto, concedido a pessoas e organizações com ações inovadoras para as pessoas em situação de rua, e assim por diante. Conclusão, para que a gente não fique muito frustrado. Que pena. Aqui. A partir dessas duas experiências, assim, recomendações que a gente faz para a gente mesmo agora com esses colegiados, esses espaços de participação. A regularidade faz muita diferença. A previsibilidade é quinzenal, é mensal. E essa insistência ao longo de bastante tempo, isso vai trazendo as pessoas. Uma pessoa traz outra, que traz outra. Então, essa previsibilidade é super importante. Regras claras, pré-estabelecidas, é 3 minutos, é 3 minutos, é 10 minutos, eu vou parar já, estou terminando. Que a gente prepare as reuniões, que a gente construa uma pauta, divulgue a pauta, possa fazer mudança se for o caso, mas conforme o combinado com o colegiado. Isso é super importante também. Funciona muito melhor quando você não tem só os eleitos se reunindo, mas você tem representantes eleitos que têm aquela responsabilidade assumida de comparecer, de participar, mas que outras pessoas possam também vir e ter a palavra e engrossar esse caldo. Os representantes governamentais não podem estar lá só para cumprir tabela, só para assinar a lista de presença, isso esvazia qualquer esforço de participação. As atividades têm que gerar uma história, têm que gerar um histórico, uma construção de fato, e é claro que tem que servir para alguma coisa. Se é um espaço só para conversar, para debater, para trocar ideias, então que fique bem claro, mas as pessoas não vão para os conselhos com essa expectativa, elas esperam que realmente interfiram no rumo das coisas. Então que a gente seja bem realista também em trazer para a discussão e abrir caminhos para que realmente daquele colegiado resulte alguma coisa na política pública, sem, de novo, problematizando com os presentes, né? Eu não posso dizer para eles que eu, como secretária de Direitos Humanos, prometo que a saúde vai colocar em prática tudo que nós tivemos decidido juntos ali. Nem o representante da saúde sozinho, ele pode garantir isso em nome de toda a Secretaria de Saúde. Então, isso também tem que ser colocado claramente na mesa, né? Sem oferecer um chocolate, um pirulito, só para as pessoas se manterem animadas, porque o fracasso inevitável acaba desmobilizando todo mundo. E agora sim é isso. Obrigada. Soninha, muito obrigada pelas experiências e pelas recomendações. Vamos agora então ouvir o Sr. Presidente da Câmara Municipal de Valongo, José Manuel Ribeiro, com processos participativos com crianças e jovens em Valongo. Então, boa tarde a todos. Vou tentar ser rápido. E eu cumprimento os colegas, o Jairo, a Sónia Francino, o Miguel. Eu vou trazer uma pequena experiência com crianças e jovens, mas antes tenho que enquadrar. Nós, em Valongo, há 10 anos, 0 meses e 21 dias, é o tempo em que sou prefeito, em Portugal diz-se presidente, nós trabalhamos nesta ótica, e isto é um pequeno aspecto, o que eu vou falar é um pequeno aspecto do que fazemos. Nós criamos um projeto que se chama Comunidade Esclarecida, Comunidade Mais Participativa. Porquê? Porque nós percebemos, ou sentimos, ou interpretamos que nós não podemos obrigar as pessoas a participar. Isso é totalitário. Nós não podemos obrigar as pessoas a nada. Nós temos que inspirar as pessoas, temos que dotar as pessoas, todas elas, não interessa se são brancas, negras, azuis, amarelas, ricas, pobres, não interessa. Temos que criar todas as oportunidades
para que os cidadãos e as cidadãs do nosso território sejam plenos, sejam autónomos, sejam livres, sejam informados, cultos, vibrantes, que adorem a cultura, que gostem de ler. Porquê? Porque acreditamos, eu agora tenho que dizer acreditamos, não temos uma base científica, acreditamos empiricamente que pessoas que fazem isso tudo são mais tolerantes, gostam mais da liberdade, respeitam mais os direitos uns dos outros. E é isso que é a base da democracia. E isto que eu vou falar são processos. Nós, nesse projeto, que fique claro, nós, por exemplo, em Valongo, um exemplo prático. Em Valongo, o primeiro projeto que tivemos há 10 anos é o Ler Não Custa Nada. Em Valongo, qualquer pessoa que queira ler 1, 10, 20, 30 livros e não tenha dinheiro, vai às bibliotecas. Se o livro lá estiver, lê. Mas se não estiver, nós compramos. É a única área onde não há limite de despesa. Fazemos isto há 10 anos. Há dias saíram os números do crescimento de leitores e as pessoas perguntam-me, nós fomos a seguir a Lisboa e Porto e Valongo tem 100 mil habitantes. Fomos o terceiro que cresceu mais. Porquê? Porque um livro é lido em média em 15 dias. Logo, ele, depois de lido, é devolvido à biblioteca. Ele pode ser lido, se for lido em cada 15 dias, um livro pode ser lido 24 vezes por ano. Se ele custar 20 e tal euros, aquele livro custa menos de 1 euro o ato da leitura. Às vezes nós é que complicamos. É mais fácil transformar a vida das pessoas do que aquilo que nós pensamos. E porquê é que fazemos isto? Ler, acesso ao livro, o teatro, temos teatro amador, teatro para crianças, teatro para todas as idades, porque o teatro é uma ferramenta poderosa. Quando uma pessoa faz teatro, perde medos, gosta mais de si. Para fazer teatro tem que ler, tem que também partilhar um bocadinho do que tem dentro, não pode ter medo. E, portanto, usamos muito isto. Estas ferramentas, e agora vou entrar na apresentação, eu não sei trabalhar com isto. Portanto, nós fomos criando, é um bocadinho, eu aqui há uns anos não conhecia o Jairo, mas já o queria conhecer. Nos Açores conheci uma vice-prefeita e conheci o que faziam em Canoas. Aliás, vou conhecer Canoas na quinta-feira, vou visitar finalmente Canoas. Nós, com esta ideia de transformar, porque, deixem-me dizer isto, a democracia, nós vivemos com há muitos vieses, há muitas ideias erradas. Os gregos criaram a palavra democracia. Democracia, demos, povo, crácia, poder. Mas a democracia, os mecanismos da democracia não existiam só na Grécia. Hoje sabe-se, está demonstrado cientificamente, que espaços de participação já havia em vários pontos do mundo. Comunidades indígenas, outras comunidades, civilizações mais antigas. Só que os gregos deram um nome, chamaram-lhe democracia. E os inimigos da democracia, a democracia teve sempre inimigos, porque nós estamos a falar de poder. E a história do ser humano é sempre esta questão de quem participa no poder. Há muitos anos, quem participava no poder era quem tinha mais força. Era a força física. O poder acedia-se pela força. Mas houve sempre grupos que participavam junto do poder. Era quem mantinha a força. O rei ou a rainha e todo um conjunto de pessoas. Mais tarde evoluiu e os gregos, quando lhe dão o nome democracia, criam algo notável, que era: vamos criar um sistema de poder onde não temos que nos matar uns aos outros. Mas o sistema era imperfeito, porque na Grécia não participavam as mulheres, só participavam os homens, havia escravos, portanto, mas foi um avanço. À época é um avanço. Se recuarmos 2500 anos é um avanço. Claro que foi avançando e hoje o poder, e bem, nos países que são democráticos, que não são a maioria, na forma, continua a ser o acesso ao poder. E hoje nós
temos cada vez mais ferramentas e temos cada vez mais pessoas que têm acesso. Mas continua a haver problemas de quem participa. Hoje já não é por via da força, mas é por via da economia. Portanto, sabendo isto, nós podemos fazer muita coisa a nível local. E então, nós, percebendo tudo isto e achamos que, valorizando o processo, nós quisemos sempre esta ideia, melhorar a democracia e abrimos, digamos, criamos, fizemos uma experiência. E eu não tenho medo da palavra, quase tudo o que fazemos em Valongo são experiências. Ponto. Governar é fazer experiências. E mais vale assumir, governar é experienciar, sem medo, porque nós, se assumimos que fazemos experiências, é mais fácil nós reconhecermos que cometemos erros. Muitas vezes os políticos têm medo de dizer errei. Qual é o problema? Errei. Sou humano. Só não erram os super-homens e as super-mulheres. Mas não há super-homens nem super-mulheres, só na banda desenhada. E, portanto, nós com experiências como estas, com crianças e jovens, no sentido de estimular o direito de participar, serem ouvidos e terem uma palavra a dizer nas decisões que os afetam. Mas também com um objetivo, que não o temos que escrever. Todos estes processos têm sempre um objetivo. Transformar a criança, chegar ao pai da criança e à mãe da criança e ao avô da criança e à avó da criança, transformar quem trabalha nas prefeituras, porque muitas vezes o problema não é o cidadão. A maior parte, aliás, com muita frequência, o problema é a máquina administrativa. E eu não estou a criticar. É uma cultura que se instala. Porquê? Porque estão aqui dois prefeitos, o Jairo e o José. E nós gostamos da democracia. Mas nem todas as pessoas que vivem em democracia gostam de democracia. Mas não o dizem. E quando têm a oportunidade de ter poder, é por isso que se diz o poder transforma. Mas não transforma só os políticos, também transforma quem trabalha nas prefeituras. Desde o porteiro à porteira, à pessoa que tem o papel, toda a gente é transformado pelo poder. E nós estamos a falar de poder. Nós hoje estivemos a falar de poder. Este encontro é sobre poder. E mais vale que nós tenhamos uma noção clara do que andamos a fazer. E aqui o grande desafio é como é que nós podemos lidar com o poder. Portanto, estes projetos não é só para as crianças. E eu vou dar um exemplo. Nestes projetos, é incrível, por exemplo, nós fizemos uma experiência que eu vou falar nela, o impacto que teve nos urbanistas. Porque os urbanistas não sabem falar com crianças sobre urbanismo. As crianças não conseguem. Uma criança pequenina está assim. A sinalética num parque está assim. Portanto, a criança vê o mundo de forma diferente. Por exemplo, no orçamento participativo, e eu vou avançar, estes são exemplos. O orçamento participativo, por exemplo, nós começamos e temos sempre 10 mil euros. Uma das grandes marcas do nosso orçamento participativo é que em Valongo, ao fim de 10 anos, todos os projetos que foram votados estão executados. E como sabem, essa é uma das fragilidades dos orçamentos participativos. Na maior parte dos casos, os orçamentos participativos têm altas taxas de não execução. Porquê que funciona? Porque nós percebemos que o que importa não é o montante, não é o dinheiro. Até porque para uma criança, o nosso processo é dos 6 aos 36. Uma criança, quando nós dizemos, tem aqui 10 mil euros, a primeira reação da criança é: tanto dinheiro, 10 mil euros é uma montanha. Bem, para nós, adultos, com responsabilidades, dizemos 10 mil euros, não dá para fazer nada. Mas para uma criança, dá para fazer muito, porque ela tem uma ideia diferente. E, portanto, o Orçamento Participativo Jovem, o Conselho das Crianças, o Valongo 4.0 foi um projeto que nós fizemos para fazer a revisão do Plano Diretor Municipal Urbanismo. É muito giro. A rede de perguntadores e a eleição dos grandes. Como é a rede de perguntadores? Eu já chego lá. O Orçamento Participativo Jovem começou com 10 mil euros. Agora vai em 250 mil euros. Cada projeto são 10 mil euros. E nós o que é que fizemos? Nós percebemos que não tem que ser só para crianças. Reparem, tem projetos para escolas. Mas nós sabemos que as mães, os pais, o avô e a avó também ajudam a fazer a proposta. E os professores.
tem projetos para extra-escolas, espaço público, tem projetos verdes. Nós, em 2001, fomos vencedores do Green Leaf, que é um prémio europeu. Fomos Green Leaf, embaixadores verdes. E recentemente criamos o projeto de gerações, que é, o projeto é liderado por uma criança, ou 2 ou 3, mas ele pode chamar para a equipa dele o avô, a avó, o amigo do avô, o amigo da avó. Porquê? Para juntar a energia da cabeça de uma criança com a sabedoria da cabeça de um avô. Porque há um problema grave nas nossas sociedades. Nós não estimulamos o diálogo intergeracional. Nós trabalhamos crianças, trabalhamos séniores, e estamos a perder a capacidade humana de diálogo intergeracional, que isso é que faz cimento. E aqui neste projeto, o que nós vimos foi que ao longo dos anos, nós temos imensos projetos, muito dinheiro no terreno. Tivemos entre 2014 e 2023 o projetos, estão a ver que nós agora estamos desde 2021, 2022, com 150, quase 200 projetos. O número de votantes varia, como a democracia, varia, há mais e menos, não há problema nenhum. E depois, não sei se, exatamente, varia, pronto. E tem resultados em termos de projetos. Nós já executamos quase 100 projetos em 10 anos. E são projetos transformadores, desde uma sala de aula do futuro, até um parque com máquinas para fazer desporto, até, por exemplo, fazer um livro de diálogo intergeracional. É o que as pessoas quiserem. Nós não interferimos nisso. Porquê é que temos sucesso? Porque só vai a votação o que é execuível. Porque é uma regra. Nós não vivemos numa anarquia. Se nós não acautelamos isto, vamos ter taxas elevadas de não execução. E quando nós temos projetos, que foi isso que matou muitos projetos participativos, quando as pessoas votam, passam 1 ano, 2 anos, 3 anos e não acontece nada, a pessoa deixa de acreditar. Como diz o Jairo, perde a confiança não é no político, perde a confiança na prefeitura, no funcionário da prefeitura. Nunca mais está disponível. Portanto, depois, Conselho das Crianças. O Conselho das Crianças é um projeto, nós aderimos, como aqui no Brasil, ao conceito do Tonucci, que é espetacular. Tivemos já o primeiro conselho e já tivemos resultados e agora vamos fazer uma experiência, disse o Tonucci, que ele teve em Valongo. Vamos ter o Conselho das Crianças com as crianças mais pequeninas, mesmo pequeninas. É uma experiência arriscada, mas eu acho que, volto a dizer, democracia é experimentar. É não ter medo de arriscar, fazer coisas diferentes. Portanto, eu não vou aqui, já estou a passar o tempo. O Valongo 4.0 foi no âmbito da revisão do Plano Diretor Municipal. Eu acho que aqui no Brasil também se chama Plano Diretor. Sim. Pronto. E nós fizemos uma coisa que foi, imaginem, foi a primeira vez que se fez em Portugal com a ajuda da universidade. Trabalhamos sempre com universidades e com o Nelson e com outras pessoas e com o Miguel e outras pessoas. Trabalhamos com especialistas. Chamar crianças dos 6 aos 12 e dos 12 aos 18 para fazer um diálogo sobre urbanismo. Vejam, urbanismo não é sexy. Urbanismo é tudo menos sexy mesmo para adultos. Mas colocar crianças, isto implicou que elas falassem com a família sobre os espaços. Que elas dissessem, o espaço que eu gosto é este. E depois este processo é muito engraçado, porque nós depois com ferramentas como o Minecraft, numa fase secundária, demos a possibilidade às crianças delas desenharem o que imaginaram. E agora o compromisso do município é executar alguns desses projetos, em termos físicos. Depois, está aqui a explicação. Teve uma dimensão de... Elas foram desafiadas a pensar num lugar, observar, tirar fotografias, filmar, desenhar os tais espaços mais importantes, inventar uma proposta para esse lugar, perguntar... Isto é uma questão que estimula a memória, diálogo intergeracional. Isto aqui é aquecimento social e depois a partilhar. Deu origem a 600 contributos, mais de 600 contributos e mais de 150 lugares mapeados. Foi poderoso este processo. E depois, nós partilhamos a apresentação. Depois, isto já foi com outro grupo, dos 13 aos 18, o Hackathon, que utilização do jogo Minecraft. E, portanto,
Ou seja, aqui eles já podiam fazer uma representação virtual, mas foi muito bonito, porque isto foi altamente transformador para os funcionários da prefeitura. Estão diferentes, foram tocados, e eles ainda não sabem. Muitos deles ainda não sabem, mas foram tocados, quase como já lhe metemos uma semente. E esse que também é na política, eu acho que eu sou autarca com muita paixão, porque eu acho que a nossa função é colocar muitas sementes. Eu não tenho medo do que eu vou dizer, eu acho que um político tem que ser subversivo no bom sentido. Tem que deixar inquietação nas pessoas, todas as pessoas, deixar uma vontade de fazer coisas, mesmo que isso demore 10 anos, 15 anos, 20 anos, porque é isso que nos torna mais fortes como comunidade. Depois tem a rede dos perguntadores. A rede de perguntadores é um projeto ligado às escolas no âmbito da saúde e tem a ver com um diálogo. Portanto, é de adesão facultativa, tem a ver com encontros quinzenais e fora do horário escolar, atividades de educação entre pares, participada, ativa, focada no indivíduo, espaço de análise, reflexão. Está muito ligado à questão da saúde. Mas é importante, porque é mais um espaço de diálogo. Como dizia o Jairo, é mais um espaço. Não é obrigatório. É para quem quer. Depois, a eleição dos pequenos grandes. Isto é muito giro. Este é um projeto de educação para a cidadania que tem sessões dinamizadas, planeadas e adaptadas para crianças dos 6 aos 10, nas escolas do concelho. E então, as crianças participam ativamente em todas as fases e tem a ver com planeamento, definição de estratégia de partidos, campanha eleitoral, eleições e implementação do programa do partido vencedor. É como se as crianças estivessem a ser como políticos grandes. E é impressionante vê-las a votar, que elas dizem, não, têm que cumprir as regras. Porque nós nunca nos esquecemos disso, mas uma das coisas que mais garante as democracias é quando nós garantimos que há o Estado de Direito. É quando nós garantimos que se cumprem os prazos, que há respeito pelo resultado. E isto é espantosamente poderoso, porque as crianças apercebem-se do processo, da importância do processo. E e era o último, eu gosto muito desta frase, eu gosto de muitas frases, mas esta foi a que eu escolhi. O futuro dependerá daquilo que fazemos no presente. Porque deixem-me dizer, nós às vezes achamos que não temos poder, nós temos muito poder. Nós que estamos aqui, vocês, nós temos um poder espantoso, sobretudo os eleitos. Os eleitos, a Francine. Qual é um dos maiores poderes que os eleitos têm? Eu demorei alguns anos a perceber isso, com grande profundidade. Nós temos o poder de inspirar as pessoas. As pessoas em todo o mundo estão com muita falta de inspiração. As pessoas em todo o mundo, seja aqui no Brasil, seja na Europa, em África, nós temos que voltar a apaixonar-nos por ser humanos, por sermos pessoas. Eu sou humanista, eu sou muito humanista, e não me levem a mal, porque eu sou humano, sou humanista. É lógico para mim ser humanista. E sou humanista porque eu acho que eu cresci com os valores da tolerância, da solidariedade, da fraternidade. E eu acho que nós, os seres humanos, temos este poder brutal de influenciar, de inspirar os outros, a nível local. E a democracia de proximidade, que é a democracia local, é muito poderosa, porque é a democracia onde nós podemos fazer, como diz o Gandhi, nós podemos fazer coisas no presente, como o Jairo. O Jairo, eu já fui deputado no Parlamento Nacional 2 vezes, e é bonito, é também uma experiência extraordinária, mas o deputado não é um executivo. Ele tem ideias brutais, mas não consegue fazer. E aqui remete para uma questão que eu comecei com extermínio, peço desculpa. Os gregos, quando definiram a palavra democracia, o poder do povo, os detratores da democracia diziam, agarraram na definição, e isto hoje está estudado, não é empírico, é científico, o significado, os detratores diziam, qualquer pessoa pode votar. Aliás, há uma célebre imagem de um filósofo grego que dizia, no navio, você quem é que quer que comande o navio? Alguém que não sabe navegar? Só que isso foi a definição que quem não gosta da democracia, há muita gente que não gosta da democracia, há muita elite, há muitas pessoas de elite, seja económica, seja filosófica, que não gostam da democracia, porque não gostam de partilhar o poder. Só que, e isto é verdade,
Eu tenho tido a oportunidade nos últimos anos de estar a tentar fazer um doutoramento em Coimbra, em Ciência Política, e chegou-me à mão um livro extraordinário sobre o significado da palavra democracia em grego antigo. Democracia não é só o poder do povo. Democracia remete também para um significado que nunca nos explicaram, que é a dimensão de fazer. É que democracia não é só o poder de votar. Democracia é o poder de fazer. E isso tem a ver com aquilo que nós podemos fazer. Estes processos que nós temos remetem para a dimensão de fazer. A democracia participativa remete para a dimensão de fazer, de transformar, de plantar uma semente na cabeça de qualquer um de nós, seja de uma minoria, seja de uma maioria. E isso é que é altamente transformador. Muito obrigado e desculpem o tempo que eu tomei. Muito obrigada. Terminamos então com a transformação, com a inspiração e com a paixão. Muito obrigada a todos por estarem aqui. Obrigada.